Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida de cada um de vocês, amém? Vocês estão bem? Tomaram açaí hoje? Sim ou não? Olha lá, hein? Depois vocês ficam, eu vim pro sermão, vim pro culto, mas pela graça de Deus nós estamos aqui, tivemos hoje o nosso IBNV Day, e não, eu não sou o pastor Leandro, então você que está visitando a gente, meu nome é Estevão, tá? Faço parte dessa igreja como um privilégio. O pastor, de vez em quando, ele me dá o privilégio de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nessa noite, a gente vai continuar a série que a gente começou no domingo passado. E domingo passado nós estávamos falando sobre... famílias que... agora deu certo. Então, abre a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, a gente vai fazer a leitura. Entendi. Efésios 2. Se você achou na sua Bíblia e puder ficar em pé, por favor. Efésios, do capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 11. Então, obviamente, se você não puder se levantar, tudo bem, acompanhe a leitura sentado como você está. E Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 11, diz o seguinte. Efésios 2, a partir do verso de número 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus, em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos de sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que vai buscar no lugar mais longe, mais profundo da nossa alma, aquilo que precisa ser transformado. Que nessa noite, Senhor, nós aqui, como igreja do Senhor que se reúne nesse lugar, aprendamos mais de Ti, como já temos aprendido com as canções que cantamos, com o texto que lemos e agora com a palavra do Senhor sendo colocada diante da igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use o seu Santo Espírito para abrir os nossos ouvidos e entendimento para aquilo que Tu tens a nos dizer em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Você vai ficar um tempinho agora aí sentado, eu espero que não muito. No domingo passado nós vimos que Deus, Ele restaura a família. Nós vimos a queda e a restauração da família. Então no último domingo nós nós recebemos de Deus, através da vida do pastor Leandro, como Deus desenvolveu todo o processo a partir da queda do homem, como Deus foi lá restaurar a família e restaurar a humanidade. Hoje nós vamos falar sobre a família de Deus. O que é essa família de Deus? Afinal de contas, a gente diz que ser humano é um ser social. O que isso quer dizer? Quer dizer que não sei se você conhece gente assim. Eu não sou muito esse tipo de pessoa, eu não sou totalmente antissocial. Mas a gente sempre tem gente que quando chega na fila do banco,
Daqui a pouco fez amizade com todo mundo, né? Começa a conversar com um, com o outro, daqui a pouco está organizando a fila, daqui a pouco... E aí a pessoa já conhece, já lembra de alguém e já tem todo um contexto ali. Tem gente que de relacionamento fácil. Porque o ser humano, quando Deus criou, Ele não criou o ser humano para viver sozinho. Ele criou para o homem a mulher como ajudadora, como auxiliadora idônea. Ele disse assim, não é bom que o homem viva só. Porque Deus, na Trindade, Ele também não é um apenas. Embora seja um Deus, Ele tem 3 pessoas ali. É uma comunidade. É muita gente. O nosso Deus, o Deus Trino, como nós cremos, Ele tem destacado as 3 pessoas. E a gente entende que Deus, quando nos coloca nesse mundo, Ele também destaca outras pessoas para o nosso convívio social. Essa família, quando nasce a partir de Adão e Eva, ela começa a se expandir através dos seus filhos. E os filhos dos filhos e os filhos dos filhos. E hoje a gente tem filho que só. É muita criança, graças a Deus. Mas às vezes você, de repente, teve poucos filhos, não teve filhos ainda, e o Senhor te apresentou outras pessoas e a gente começa então a conviver em sociedade. Então essa ideia do contexto social é que a Bíblia ela traz a família de uma das metáforas mais utilizadas para o corpo de Cristo. Por que a família é utilizada como metáfora, ou seja, um exemplo do que é o corpo de Cristo? Porque o corpo de Cristo é feito só de gente perfeita, amém? Não, né? O corpo de Cristo é feito de um monte de gente imperfeita. Assim como as nossas casas. Ou você acha que eu e Tatiana, quando a gente aparece na foto do WhatsApp sorrindo lá, é que tudo são flores? Não é tão fácil, não é tão simples assim. Às vezes a gente se confunde achando que a família, que ela é uma família bonita, grande, todo mundo sorrindo, né? Todo mundo bem postado, né? Todo mundo assim, acha que é fácil conseguir juntar toda aquela gente, não é? E na igreja também não é diferente. A família criada por Deus e restaurada por Ele, como a gente viu domingo passado, ela passa a ter suas fronteiras alargadas. Então é aquele contexto de um núcleo familiar de gente imperfeita que agora começa a se juntar com a família do Fábio e da Daiane, que também é um contexto de gente imperfeita. E aí a gente começa a conviver. E é nesse convívio, então, que a família de Deus, ela começa a ser constituída. É quando nós começamos a nos juntar, como aquilo que a gente cantou, é teu povo aqui presente, né? Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Que canção bonita! E essa realidade de que nós somos agora um povo de muitas famílias. Porque, afinal de contas, nós somos a Igreja Batista Nova Vida, uma igreja para você e sua. Então, se é para a sua família, a gente precisa conviver. Expande-se, então, esse contexto familiar para o que é a grande família de Deus. Essa família de Deus, então, a gente vai olhar. Eu não quis ler todo o texto, porque eu sei que é muita coisa. Então, você, crente, lê na sua casa o Efésios, capítulo todo 2. Você não é, de repente, de igreja, não tem uma Bíblia, a gente consegue para você ler mais tarde, tá? Mas o que diz, então, esse texto de uma maneira geral? A primeira parte do texto, o capítulo 2, do versos de 1 a 10, vai falar que todos nós estávamos perdidos. Então, todos nós, eu e você, se não conhecemos a Cristo, ou se conhecemos, mas não declaramos a Cristo como nosso Senhor, nós estamos perdidos. Como assim, Estevão? Como assim perdido? É, perdido. Vai para o inferno. Nossa, que forte. Eu venho domingo à noite para a igreja para ouvir uma palavra de paz, de bênção, porque eu quero começar a semana bem. Pois é, mas todo homem que não vai para o céu, vai para o inferno. E só vai para o céu quem tem Jesus como Senhor da sua vida. E aqui Paulo, ele descreve isso, ele vai dizendo, olha, o negócio está feio para vocês, vocês estão afastados. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós éramos alvo da ira de Deus. Isso é muito sério. Todos nós estávamos fora da família de Deus. Nós nascemos em pecado e fora da família de Deus. Mas aí os versos de 11 e 12 você vai ver, não esqueçam que vocês eram chamados de gentios incircuncidados. E aí começa a treta, né? Porque começou tudo lá com os judeus, e os judeus é que tinham a promessa, e Jesus nasce judeu, e depois isso se expande, porque se o evangelho tivesse ficado só com os judeus, eu e você que somos gentios, a não ser que você tenha uma ascendência judaica, a gente não tinha direito a ser parte da família.
Mas aí então Deus, na sua soberania, na sua graça, Ele diz que a gente é salvo pela graça por meio da fé em Jesus. Então a gente no mundo sem Deus e sem esperança, fora da família de Deus, olha só o que Paulo diz no verso 12, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Então se você não conheceu Jesus ainda, você está afastado dele. Mas irmão, eu conheço Jesus, é aquele cara de cabelo castanho, encaracolado assim, de olho azul, branco, bonito, né? Esse não é Jesus, esse é uma pintura. Isso é uma imagem, uma ideia. Jesus, ele está pronto para ser conhecido por você nessa noite. Esse mundo, então, fora da família, é um mundo sem esperança, é um mundo que não tem paz, é um mundo que vive sem graça, em desgraça, fora da graça. Os versos de 13 a 18, você vai lendo, nós já lemos isso aqui. Então ele diz, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Eu queria fazer uma pausa aqui. Porque quem está em Cristo é nova... que bom. Está afiado esse versículo, né? Quem está em Cristo é nova criatura. Nós estamos agora fazendo parte, próximos. Nós não estamos mais longe, nós estamos perto dele. E aí, quando você olha como foi que a gente chegou então, ele diz, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. É Jesus, meus irmãos, que traz a gente para perto de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por ele. Ninguém. Ninguém vai chegar até o Pai se não for através de Jesus. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, eu sou uma moça que é muito correta, e eu sou isso, eu sou aquilo. Você está longe se você não conhece Jesus. Você não faz parte da família de Deus ainda. Paulo deixa claro que pelo sangue de Jesus a gente tem paz com Deus. Antes nós estávamos em guerra com Deus, antes a gente tinha atrito, conflito, afastamento de Deus. Agora nós fomos reconciliados. A gente tem paz com Deus. Essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto, agora por causa do que Cristo fez, verso 18, todos temos acesso ao Pai pelo Espírito. Então por que a gente ora dizendo assim, Senhor, que o teu Espírito Santo abra a mente das pessoas para entender a realidade da palavra? Porque por mais que eu seja acrobático, dinâmico, eu tente falar melhor aqui, ou o pastor tente falar ainda melhor, e você veja a gente aqui mais bonita do que a gente, que você veja a gente mais engraçada aqui, que conte piada, nada disso vai fazer sentido. Se o Espírito não falar ao seu coração através da palavra, dizendo, é isso aqui que você tem que fazer. Nós buscamos fazer o máximo possível, ao exercer o ministério da palavra, em trazer essa realidade de uma forma que você compreenda, mas na prática, meus irmãos, os nossos esforços, eles nunca serão suficientes se não for o Espírito de Deus a mudar o seu coração. Os versos 19 a 22, então, você vai ver que nós fomos feitos casa de Deus. Antes nós éramos afastados, agora nós somos trazidos para perto, não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros. E o interessante é que essas duas palavras no original, elas dizem, uma delas, estrangeiros, ela dá a ideia de que é você de outra nação, de um outro reino, e na antiguidade, você que era estrangeiro, você não tinha direito. Não tinha esse negócio de você ser naturalizado como nós temos hoje. Você não tem direito a nada, você é um estranho, você é inimigo. E ele diz, não é mais inimigo, você não é mais inimigo agora. Você é de casa, você é família. Você é casa. A partir de agora, quando Jesus derrama o seu sangue e você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é família. Você é feito casa a partir de então. A palavra peregrino dá uma ideia de cidadão ilegal. Algumas versões diz que vocês não são mais estrangeiros, nem peregrinos, a minha é forasteiros. Essa ideia de ilegalidade. Você não é mais alguém ilegal. Você sabia que lá nos Estados Unidos o que tem de comunidade brasileira hoje, assim, muita gente ilegal, é uma festa. Mas o pessoal diz, né, não tem que ir para os Estados Unidos porque o dólar está R$6. Mas você tem que ir legal.
Eu lembro que um conhecido nosso uma vez veio com a ideia assim: vou para os Estados Unidos, eu vou contratar um contrabandista para entrar pela fronteira. Jesus, quando ele está exemplificando sobre o bom pastor, ele diz que quem pula a cerca é ladrão. Quem tenta ir, que não vai pela porta, que ele é a porta, é ladrão. Então aquele que tenta pular uma cerca, tenta invadir um lugar de forma ilegal, não está correto. E acredite em mim, no céu não vai ter contrabandista, não vai ter coiote. Lá no céu só entra quem tiver com a marca do Cordeiro. Só quem tiver a marca do Cordeiro que vai entrar. Não adianta ser bonitinho, bonitinha, não adianta ter feito um monte de boas obras aqui. É legal fazer boas obras, mas isso não salva ninguém. O que salva você e eu é o sangue de Jesus. Como então, irmãos, nós seremos família de Deus? Em primeiro lugar, nós seremos família de Deus. Na família de Deus, nós não estamos mais sozinhos. Porque o que acontece é que quando a gente se torna nova criatura, nós ganhamos irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, filhas, pessoas que começam a fazer parte da nossa família. Porque a nossa família, às vezes ela é pequenininha, às vezes é só você. E quantas vezes a gente já não falou nesse púlpito, você já ouviu o pastor pregar aqui, que muitas vezes é só você que é na sua casa o crente, que foi só você o alcançado, mas através da sua vida o Senhor trará transformação para a sua casa. Porque às vezes a gente esquece que isso é realidade, porque nos falta fé. Falta fé. Falta a gente crer no poder e na ação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus habita em nós e com Ele nós jamais estaremos sozinhos. Jamais. Enquanto eu e você estivermos apegados com o Senhor, nós nunca estaremos sozinhos. O Salmo 27 diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, os meus 3 filhos é um mais agarrado que o outro. Quando alguém, se eu botar uma bermuda, se eu vestir uma bermuda em casa, a pergunta que vem dos 3 é: papai, você vai para onde? Porque eles querem saber, eles não querem que o papai saia. Papai vai trabalhar? Papai vai sair? Não, papai vai no mercado e já volta, papai vai demorar. Porque é isso que família é, a gente nunca está sozinho. Se nossos filhos, que são crianças, eles olham para a gente assim, imagine Deus, que é nosso Pai, que nos ama, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus, Ele te ama, e Ele nunca vai te deixar só. Esse Deus não deixa a gente sozinho. Mas ainda nós somos beneficiados, porque com todos aqueles que também pertencem a Deus, eles passam a ser nossa família. Quando Jesus é inquirido, questionado, perguntado, para usar uma palavra bonita, em Mateus 12, 49 e 50, ó Jesus, tem um pessoal aqui, teus parentes estão aqui fora. Jesus vira para eles e aponta para os discípulos e apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do Senhor é seu irmão, é sua irmã, é seu parente em Cristo. Mas tem gente que quer ser primo distante, né? Que só visita uma vez no ano. Nós somos irmãos, nós somos família. E ser família significa que você nunca vai andar sozinho. Tem um time na Inglaterra que o lema desse time é: você nunca caminhará sozinho. Isso é o que a torcida fala para um clube de futebol. Deus diz para você, mesmo que seja abandonado por todo mundo que você conhece, nunca vai andar sozinho. Porque você faz parte da minha família. E se nós cremos num Deus onipresente, nós cremos no Deus verdadeiro, Ele estará em qualquer lugar conosco. Eu e você não iremos mais passar pelas frustrações da vida sozinhos, porque a caminhada da fé, meus irmãos, ela é dura. Não é fácil ser crente. Recentemente a gente viu um meme explodir na internet de um senhor falando: é difícil ser crente, não pode isso, não pode mentir, não pode roubar, não pode fazer um monte de coisa, né? É muita regra.
Não é regra, é vida. É difícil, a porta é estreita. A porta larga leva para a perdição, mas a porta estreita, o momento de agora de viver, abrindo mão de quem nós somos para ser quem Deus quer que a gente seja, ela é uma caminhada difícil. Às vezes você vai ser abandonado, haverá desafios, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos passar por isso sozinhos. Nós não vamos ficar sozinhos. Haverá uma palavra moderna, uma rede de apoio agora. Vai ter gente para caminhar com você, para fazer a jornada junto com você. E nós temos um Pai que está nos céus, um Espírito que habita em nós, e irmãos e irmãs que caminham conosco. Essa é a família de Deus. Na família de Deus nós não estamos mais sozinhos. Em segundo lugar, na família de Deus nós temos o melhor da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é teologia da prosperidade, mas há o melhor desse mundo quando você caminha na família do Senhor. Não tem nada melhor. Tem uma canção que diz, não há nada melhor que o meu Deus. Porque se você não está sozinho, você não vai poder dizer, ó céus, ó vida, ó azar, não tem ninguém para compartilhar nada, porque você pode recorrer ao seu Deus. Mas Deus te deu irmãos e irmãs. E aí, meus irmãos? Beleza, eu tenho amigos, e agora? Qual é a maior necessidade do homem? Você já parou para se perguntar isso? Qual é a sua maior necessidade? Açaí? Dinheiro? Posses? Nada disso. A maior necessidade que nós temos é de ter paz com Deus. Porque quando nós temos paz com Deus, o mundo vai cair todo ao seu lado, você tem paz com Deus. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não vai ser atingido, sabe por quê? Você tem paz com Deus. O Deus que te protege, que te guarda, é um Deus que tem um relacionamento agora próximo. Como diz a canção, és Deus de perto, não és um Deus de longe. Deus, Ele está próximo, e se Ele está próximo, Ele nos dá o melhor que nós precisamos para essa vida. Talvez você não fique rico, e se você ficar, paga um churrasco para a gente. Leva a gente para tomar açaí na sua casa. Ou tomar café, né, pastor? Está 50 conto o quilo do café. Leva os irmãos para tomar café com você. Deus abençoe e faça você prosperar financeiramente, mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber para onde você vai quando tudo isso aqui acabar. Isso é o mais importante, é ter paz com Deus. A maior necessidade do homem é essa. Jesus, no verso 13, mostra, vocês estão em Cristo, antes estavam distantes de Deus, mas agora trazidos para perto por meio do sangue do Cordeiro. Aquele mesmo Cordeiro que foi simulado, que foi mostrado lá no Êxodo, lá na saída, quando o anjo da morte passou, aquele sangue representado ali hoje é o sangue de fato do Redentor. Porque como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Ele não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um cara bacana, ou como cantava antigamente aquela senhora, agora é uma senhora, né? O cara lá de cima. Ele não é essa pessoa. Ele é o meu Deus. Esse sangue, ele não apenas nos reconcilia com Ele, mas nos reconcilia com os outros. Quando nós olhamos os versos 15 e 16, meus irmãos, Ele acabou com o sistema da lei, com mandamentos, ordenanças. Ele promoveu a paz ao criar para si de dois grupos. Que grupos eram esses? Judeus, gentios, torcedores do Clube do Remo, torcedores daquele outro time. Juntar gente diferente, gente que pensa diferente, gente que gosta do worship, gente que gosta do cantor cristão, gente que gosta de comer açaí com açúcar, gente que gosta de comer açaí sem açúcar. Ele juntou esse monte de gente numa família só. Diversidade. Não é aquilo que as pessoas na internet falam que é diversidade, não, minha gente. Diversidade é a gente ter esse grupo tão bonito olhando aqui de cima, diferente, mas todos em uma só voz declarando que Deus é santo, que Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. É essa diferença, essa divergência, ela não é uma divergência daquilo que a gente crê, é diferença de gosto, de alguma coisa que eu gosto mais, que você não gosta e vice-versa. A gente falou sobre isso hoje de manhã, mas o mais importante é que nós estamos aqui juntos na mesma fé. Na mesma fé, crendo que o Jesus é um só.
Ele juntou gente diferente. E às vezes é difícil para a gente aceitar isso, porque eu queria que todo mundo fosse igual a mim. Só que eu não me aguento, como é que eu aguentaria outra pessoa parecida comigo? Como? Por isso que quando a gente nunca casa com alguém igual a gente. Não é verdade? A gente, quando escolhe amigo, a gente nunca tem um amigo igual a gente. Eu já falei isso em público várias vezes. O pastor Leandro é o único amigo que eu tenho, assim, amigo mesmo, assim, de muito tempo. A gente é extremamente diferente um do outro. Sim ou não? É verdade. A gente é diferente. E a gente junta com pessoas diferentes, mas a partir dessas diferenças é que Deus vai nos mostrando que é possível a gente conviver e a gente vai enxergando o melhor da vida nesses relacionamentos dentro da família de Deus. Não tem mais um véu para separar eu e você do Pai. Não há necessidade de nós entrarmos em conflito com as pessoas. Agora, em Jesus, nós temos paz. Como nós vimos aqui durante a série sobre os mitos que nos tornam infelizes. A paz, o supremo bem, é quando a gente promove essa paz, nós somos chamados, segundo Jesus diz em Mateus 5:9, filhos de Deus. Somos qualificados como pessoas que promovem a paz. Então a gente se torna essa pessoa, porque não cabe mais na gente. Imagina só, eu tenho paz com Deus, eu sou feliz com Jesus, eu vou deixar isso só para mim? Não, a gente compartilha. Porque não há nada melhor que a paz que nós temos com Deus e os seus reflexos na nossa vida. Experimente andar com Deus e ter paz com Deus. E sem dúvida, pode me cobrar depois, eu duvido se a sua vida não vai mudar. Pode me cobrar depois, a gente toma um café depois, eu até pago café para você, aí você me conta. Está registrado, está gravado ali, né, irmão Alice? Está gravado. Em terceiro lugar, se em primeiro lugar, na família de Deus, nós não estamos mais sozinhos, se na família de Deus nós temos o melhor da vida, que é a paz com o Senhor, na família de Deus nós somos edificados com um propósito. Meus irmãos, 2025, qual é o tema do ano? Famílias que... Tá aí, estamos treinando, tá ficando bom, tá ficando bom. No aniversário da igreja, quando eu falar assim, famílias que o vencem, o negócio vai tremer, né? Amém. Não pense que tudo isso que Deus oferece para gente para caminhar junto, paz, isso vem assim de forma aleatória. Vai ter um compromisso. Vai ter um compromisso com isso. Isso vem, porque é aquele negócio, né? Tem gente que gosta muito de ter direito, mas não gosta de ter dever nenhum. Mas nós temos também alguns deveres. Especialmente quando nós olhamos aqui o verso 19, a gente percebe que nós não somos mais forasteiros, nós somos integrados à família de Deus. E quando somos integrados à família de Deus, juntos, nós, verso 20, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre o ensino que o próprio Jesus já ministrou e o próprio Deus inspirou, esse ensino, sendo Jesus a pedra mais importante. O firme fundamento é Ele. Não existe nenhuma outra coisa, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro fundamento, e se alguém inventar um segundo nome, além do nome de Jesus, maldito seja, é o que a Bíblia diz. Somente através dele. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Quando a gente se junta, quando Deus habita em nós e quando Ele se manifesta no nosso meio, sabe o que é isso? É a glória de Deus sendo vista. Somos nós, quando nos juntamos, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós juntos celebrando ao Senhor, nós estamos realizando o propósito dEle para nós como igreja. Nós como igreja, a família de Deus, nós somos edificados com esse propósito. Nós não somos mais estrangeiros, não somos mais pessoas estranhas, não somos alienígenas. O inglês ele é interessante porque ele usa o termo alienígena como alguém fora, né, fora, inclusive do próprio planeta, para traduzir essa palavra. Ele mostra que agora nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos parentes em Jesus. Falar parente é meio esquisito, né? Porque a gente fala muito de irmão, de irmão, de irmão. Mas é família. Nós somos irmãos, para você não ficar achando que eu estou classificando ninguém diferente.
O verso 10 diz que tudo isso, e aí você volta lá no verso 10 de Efésios 2. Nós vimos muitos benefícios, mas o nosso compromisso é o quê? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então você não é salvo só para você não ir para o inferno. Você não é salvo só porque Deus, Ele te ama. Mas Ele te ama e te resgata para que você cumpra um propósito. E quais são as boas obras que você deve cumprir nessa terra? Você já sabe? Hoje de manhã, para quem estava aqui, nós falamos sobre ministérios orientados pelos dons. E aí a pergunta é, eu conheço o dom que Deus me deu? Débora ficou quieta. Débora já sabe, né, filha? Já sabe. Mas nós precisamos conhecer os nossos dons. Porque é o nosso compromisso de desenvolvê-los. Enquanto nós estivermos nessa terra, é o nosso compromisso desenvolver os dons que Deus tem nos dado. E estamos em construção sobre o ensino que recebemos, mas principalmente em cima do fundamento que é Jesus. Os nossos comportamentos, eles deverão refletir essa mudança, meus irmãos. As boas obras, elas são comportamentos que nós não tínhamos antes e agora nós passamos a ter. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não mente mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem fazia coisas erradas, não vai mais fazer. Irmão, então a gente tem que ser perfeito? Também ainda não. Vamos chegar lá, se Deus quiser, na glória. Mas até lá, qual é o nosso esforço? Como parte da família de Deus, nós somos edificados como um propósito. O pastor, ele sempre fala de ele cita um fato neste prédio. E se você levantar as suas vistas e olhar, você vai ver um negócio ali, ó, bem ali em cima. O que é aquilo ali? É um buraco. Dá um tempinho ali, né? Imagine você, se na grande construção do prédio que é a igreja, aquele buraco ali é você. Fica bonito um buraco ali na parede? Não, né? Então está na hora da gente começar a tapar os buracos da nossa vida, meus irmãos. Para que a gente não fique com nada exposto. Mas para que nós sejamos de fato tijolos firmes, massa firme, estrutura firme. Para que a gente não fique visível. Nós não somos perfeitos e ninguém vai pregar, eu acredito, nesse púlpito, nem um dia daqui nos próximos anos, até que Jesus volte, que a gente tem que ser perfeito, mas nós temos um padrão a seguir. O propósito de Deus é que nós sigamos um padrão, que sejamos edificados como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não dá para a gente ter buraco, pedaço que não funciona, mão atrofiada, não dá. O propósito é que a gente caminhe, que a gente cresça. O propósito dessa estrutura santa que é a família de Deus é ser lugar da sua habitação. Se Deus habita na sua igreja, nós como igreja precisamos, meus irmãos, ter o entusiasmo de gente que foi salva. De gente que não é mais qualquer um, mas é filho do rei. A gente precisa se comportar como gente que não vai mais para o inferno, mas que está caminhando para o céu. E nesse comportamento, nós exibiremos as marcas de gente que pertence a Jesus. A família de Deus é o lugar em que Deus habita pelo seu Espírito. Somente o ajuntamento de pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e que exibe a ação do seu Santo Espírito é de fato a família de Deus. Somente no lugar em que nós enxergamos o Espírito de Deus agindo é que é família de Deus. Porque, meus irmãos, tem muito lugar que se chama, que botou a placa dizendo que é igreja, que se reúne, que canta música e que até lê a Bíblia, mas não é parte da família de Deus. Porque ali o Espírito não habita. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque o nosso propósito é espelhar e espalhar a glória de Deus. Efésios 1, 11 a 13, como está aí na sua Bíblia, se você voltar uma página, talvez nem precise, diz: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória.
Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Deus nos deu o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo de Deus use a sua vida para que você edifique essa habitação para o Senhor. Para a gente concluir, amém? Vamos acabar. O que significa ser parte de uma família? Ser membro de uma família. O que significa para você ser parte da sua família? Talvez você nunca tenha parado para pensar como é ser membro de uma família. Eu cresci numa casa de crente. Meu pai é pastor. Minha mãe é mulher dele. Ela não é pastora. E a gente tem a tendência de achar que filho de crente é crentinho. E não é assim que funciona. Deverá ser. O esforço da gente como pai tem que ser esse. Mas eu, na minha casa, com a minha família, enfrentei muitas dificuldades. Porque não é fácil dentro da nossa casa. Não é fácil. É ali que as pessoas sabem que nós somos de verdade. Aqui na família de Deus, a gente precisa se mostrar de verdade. Isso é ser parte de uma família. É a gente mostrar quem a gente é. Porque às vezes, e aí a gente já ouviu muito isso, né? É fácil ser crente no domingo. Eu venho, boto uma camisa social. Assim, eu não sou tão elegante quanto o irmão Wallace, porque o irmão Wallace ele sempre vem assim, né? Chique pro culto. Ele mete uma gravata, então, é sensacional. Mas a gente vem com a melhor roupa que a gente tem, vem adorar a Deus e tal, aquela coisa toda. Mas a gente passa 1h30 aqui. Quando o pastor se empolga, 1h40, né, pastor? 45. Mas a gente não passa muito mais tempo que isso aqui. A gente gasta pouco tempo junto. E nós precisamos ter mais tempo como família de Deus. Porque é assim que a nossa jornada e a nossa caminhada como família de Deus, ela se tornará uma jornada de gente que se junta e que serve a Deus junto. 1h30 é pouco tempo para você passar com a sua família. Passe mais tempo com a sua família. Ser parte de uma família e da família de Deus significa não caminhar mais sozinho. Significa ter as bênçãos de um Deus que nos ama e agora tem paz conosco. Significa ter um propósito na vida. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, é na sua igreja que você desenvolve o participar, o partilhar e o ser da família de Deus. É aqui que você expande, é aqui que você conhece, é aqui que você desenvolve. Mas, irmão, eu ainda não sou parte dessa família. Talvez essa seja a noite de você fazer parte. Porque talvez hoje seja a noite em que Jesus esteja falando ao seu coração, dizendo: é hora de você fazer parte da minha família.